Fala galera, beleza? Léo aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você pode resolver problemas de delegação. Você pode ter problemas de delegação com fórmulas diferentes e com fontes de dados diferentes. No caso de hoje eu trouxe o SharePoint com fonte de dados e a fórmula de exemplo que eu escolhi foi a SUM. Se você ainda não sabe o que é delegação, eu recomendo que você assista esse outro vídeo aqui que a gente gravou, falando exclusivamente disso e mostrando como isso impacta na hora de você trazer dados para o seu aplicativo. Então hoje a gente vai ver de algumas formas diferentes, alternativas para você contornar esse problema, tá? Eu vou mostrar dentro do Power Apps como você pode fazer isso, ou como você pode fazer utilizando o Power Query, como você pode fazer utilizando o VBA, como você pode fazer utilizando o Power Automate. Vamos pro vídeo porque tem bastante coisa pra gente ver. Solta a vinheta. Galera, vamos ver a primeira maneira de como a gente pode contornar esse problema e eu vou mostrar aqui para vocês como resolver isso utilizando o Power Apps. Então, só para contextualizar, no último vídeo a gente estava falando desse dash aqui, onde eu tenho soma do total de vendas e soma por vendedor. E aí aqui a gente bate num problema de delegação, porque se a gente voltar aqui na nossa lista, que é essa lista vendas, a gente tem 2001 registros, que é um a mais do que o limite que a gente colocou aqui para o Power Apps, que é justamente o limite possível de 2.000 registros. Então, aquele um registro ali que está faltando, a gente não consegue ler com essa forma SUM. Tá? Veja que tem uma visa de delegação. E aqui, se a gente colocar... vamos sair do modo de exibição. Se a gente colocar aqui para mostrar o total para a gente da soma, já está aqui 5.164.837. E aqui a gente tem um valor diferente justamente porque está faltando esse um registro que excede o limite da delegação, tá? Então, como a gente vai resolver isso dentro do Power Apps? Muito simples, vamos trazer isso para dentro de uma coleção, tá? Vamos armazenar esses 2001 registros dentro de uma coleção e aí a gente não vai ter mais esse problema de delegação. Como a gente faz isso? Vamos aqui no App on Start e eu estou fazendo um Clear Collect. Tá? Então, basicamente, eu estou coletando os dados, quebrei em 3 esses dados, estou coletando e trazendo para dentro de uma coleção dentro do Power Apps. Eu vou dar esse on start aqui e a gente vai inserir as fórmulas para vocês verem o resultado. Vou botar um rótulo aqui e aí primeiro eu vou dar um count rows. A minha coleção eu chamei ela de lista underline vendas. Vou fechar aqui. Pode ver que ele retorna 2.000 registros, tá? Se eu estivesse pegando isso direto da nossa fonte de dados, que é a lista vendas, count rows, lista vendas. Veja aqui que a gente também incorre no problema de delegação e consegue trazer só 2.000, enquanto aqui a gente conseguiu trazer os 2001 porque a gente foi armazenando dentro do Power Apps, tá? E aí a mesma coisa acontece para SUM. Vou mudar a forma aqui. Colocar SUM, só que eu vou colocar a nossa coleção, a nossa collection, lista vendas, e eu quero somar o valor venda, tá? E aí vocês vejam que a gente tem aqui o valor, então vou aumentar um pouco o tamanho. 5.164.837, que é o valor que está aqui no total do SharePoint, tá? Essa é a primeira maneira de resolver, a mais simples, e também a gente tem que fazer uma observação, que quando a gente faz isso, quando a gente começa a trazer dados para dentro do Power Apps e armazenar numa collection, a gente está consumindo memória do aplicativo. Isso pode fazer com que você tenha uma piora no seu desempenho. Então lembre-se, quanto mais dados você armazenar, menor vai ser a sua performance, ok? Então use isso aqui se você não tiver uma quantidade enorme de dados que vai fazer seu aplicativo ficar lento. Bom galera, vamos olhar agora como a gente pode utilizar o Power Automate para também resolver esse problema, tá? E aí, na verdade, a ideia central por trás disso é crie uma tabela alternativa. Para que trabalhar com uma tabela de 2.001 registros se você pode reduzir essa tabela para uma tabela de 3 registros apenas? Então, por exemplo, eu tenho aqui as vendas totais de cada vendedor e eu tenho o total de vendas, tá? Para obter esses valores, eu poderia ter uma tabelinha
desse tamanho aqui, ó, onde eu tenho o nome do vendedor e o total da venda de cada um. Não é muito melhor eu reduzir aquela tabela gigante para uma tabela pequena e pedir para que o Power Apps busque os dados nessa tabela pequena? Assim a gente não tem problema de delegação, tá? Então vou mostrar para vocês como vocês podem conectar com a lista no SharePoint através da Power Query e agrupar esses dados. Então vamos lá. A gente vai aqui em dados, obter dados, a gente vai em serviços online, lista online do SharePoint, e aí a gente vai precisar pegar o URL do nosso SharePoint. Aí você vem até aqui onde é o nome do seu site, no meu caso é Aula Power Apps. Eu vou colar aqui, vou dar um OK. Ele vai trazer para mim as listas que tem lá no site aqui, e a gente vai pegar a lista underline vendas, tá? Essa aqui. E eu vou dar um transformar dados. Ele vai carregar aquela lista grande lá de 2.000 registros. E eu vou pegar aqui só as colunas que nos interessam, que é a coluna dos vendedores e o valor de vendas. Vou remover as outras colunas. E vou simplesmente agregar, vou chamar isso aqui de vendedor. E agora vou agrupar por vendedor. Vou chamar total vendas. Vou colocar a soma e eu vou pegar a soma do valor da venda, vou dar um OK aqui. Beleza, então a gente pegou aquela tabela de 2.000 registros e transformou numa tabelinha aí de apenas 3 registros, mas que contém todos os KPIs que a gente precisaria para montar aquele dashboard lá, tá? E aí, o passo seguinte é como a gente joga isso para o SharePoint. Aí tem duas maneiras. A primeira, se os dados forem estáticos, você pode simplesmente exportar isso para o SharePoint. Eu já mostrei isso em alguns outros vídeos. Você simplesmente vai aqui em Design de Tabela, exportar para a tabela de SharePoint. Vamos colocar o endereço aqui. Vamos colocar o nome TBL, delegação X, né, de exemplo. Próxima, concluir. Tá, então assim, seus dados são estáticos, você pode fazer isso. Já publicou aqui. O que eu quero dizer, seus dados não vão ficar sendo alterados o tempo todo, isso aqui já foi uma vez só e vai ficar parado lá. Então, você não precisa se preocupar com atualizar, você pode simplesmente pegar isso e exportar por uma lista de SharePoint e consumir lá no seu Power Apps. A outra questão é, e se seus dados não são estáticos, tá? Eles vão continuar sendo atualizados constantemente, como é que você pode dar manutenção nisso? Tá? E aí existe algumas outras maneiras. A maneira que eu vou mostrar para vocês é através do VBA e do Power Automate. Tá, então primeiro vamos ver como o VBA pode auxiliar nessa questão de atualização da lista do SharePoint. Eu preparei aqui um arquivo para a gente dar uma olhada nisso. Vou fechar esse cara aqui. E preparei esse outro arquivo aqui chamado macro SharePoint, onde eu tenho essa lista que a gente acabou de configurar. E eu tenho um botão Insert, um botão Delete. Tá? Eu vou abrir a lista que eu preparei aqui também, que chama lista vendas agregadas. Então, galera, através do VBA você consegue conectar numa lista de SharePoint e consegue executar aí ações de operações de CRUD, né? Consegue inserir, deletar, alterar dados, ler dados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que se eu apertar esse botão de Delete, eu vou dar um F5 aqui no nosso SharePoint, eu deletei os dados e se eu vier aqui e der um Insert, vou voltar aqui no SharePoint no F5, eu inseri esses dados novamente, tá? Então, o que eu poderia estar fazendo aqui? Eu poderia, através da Power Query, estar trazendo esses dados, né, atualizando esses dados, consumindo esses dados de algum local, formatando eles de uma maneira mais eficiente, né, mais enxugada, e aí eu poderia simplesmente, nem precisava de 2 botões, poderia ter um botão só, esse processo poderia ser muito mais automatizado, eu fiz para ficar didático, tá? Então, eu poderia ter alguma coisa aqui para ir lá, deletar, escrever de novo, deletar, escrever de novo. É claro que a gente está pensando em algo que você precise atualizar, mas que não seja constantemente, tá? Não seja tempo real. Por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias, uma vez por dia, você conseguiria rodar isso aqui, tá? A outra forma é utilizando o Power Automate, também já deixei preparado aqui para a gente ver, tá? Então você poderia fazer essa mesma Power Query que a gente viu para enxugar os dados, e aí você colocaria esses dados no seu SharePoint, tá? Então eu coloquei
uma tabela como essa aqui, tratada na Power Query, dentro do nosso site aqui. Então, se for em documentos, eu tenho uma pasta aqui chamada atualiza dados e eu tenho um arquivo Excel aqui chamado tabela venda vendedor, que contém essa tabela aqui tratada pela Power Query, tá? Então, o que acontece? Quando eu abro isso aqui, eu posso vir aqui e dar um abrir o aplicativo na área de trabalho. Agora sim, abrindo o aplicativo na área de trabalho. Então eu posso vir aqui simplesmente, né? Isso aqui tem a mesma Power Query que eu mostrei para vocês. Posso vir aqui, dar um atualizar. Ele vai puxar lá toda a consulta. Pode ver ele está executando uma consulta em segundo plano aqui. Vou guardar um pouco. Ele atualizou essa tabela aqui. E aí eu posso simplesmente fechar. Tá com salvamento automático. E aí o que vai acontecer? Eu vou fechar esse cara aqui também. O que vai acontecer? Esse flow vai disparar aqui, porque o trigger dele, o gatilho dele é quando o arquivo é criado modificado, ou seja, esse arquivo que a gente acabou de atualizar, ele foi modificado, o flow vai perceber isso e ele vai disparar aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai listar as linhas naquela tabela, vai pegar os itens da nossa tabela aqui, da lista do SharePoint, vai apagar os itens, vai pegar os itens do Excel e vai jogar para cá os itens atualizados, tá? Ele já deve, inclusive, ter disparado aqui, não, um F5. Ah, já disparou. 18 segundos atrás, tá? Ele rodou, demorou 7 segundos. Então, esse flow aqui foi lá no nosso Excel que a gente atualizou. Ele obteve, né, os itens da lista, ele apagou os itens da nossa tabela, da nossa lista, e escreveu novamente com os itens do Excel, tá? Então pegou os itens do Excel e jogou na lista do SharePoint. Bom, galera, e a última maneira de você fazer isso, que eu diria que é a maneira mais sofisticada, é através do Power Automate, tá? O Power Automate, ele consegue vir aqui e pegar esse negócio aqui que chama os totais, tá? Nos totais tem contagem, média, máximo, mínimo, soma, desvio padrão, variação, e ele fica, se você ativar, ele fica essa linha aqui, tá? Então, com o Power Automate tem como você vir aqui e pegar diretamente esse valor. E aí, eu olhei isso aqui no canal do Reza Dorani, que é um MVP da Microsoft, um cara que eu admiro muito, bato palma pro trabalho dele, porque ele traz umas coisas muito diferentes. E aqui no vídeo dele, vou deixar no link aqui na descrição, ele está explicando como é que você pode utilizar o Power Automate, tá? Eu não achei muito simples, você precisa fazer esse HTTP request, e aí tem aqui toda a codificação que você precisa usar, ele deixa as referências aqui no vídeo, né? No link do vídeo. Então é uma maneira de você conseguir trazer automaticamente sem precisar ter nada intermediando aí, você não precisa estar rodando nenhuma atualização, tá? Isso vai ser buscado diretamente. A única coisa que eu vi aqui é que tem um limite de 5.000 registros, tá? Bom, galera, então o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi útil, não se esquece de deixar um like, se inscrever, compartilhar, porque isso ajuda bastante o canal. E para encerrar, eu quero deixar um abraço meu e do Bimbus, que eu prometi que ia aparecer nos nossos vídeos aqui. Esse é o Bimbus que me ajuda a fazer todos esses vídeos. Beleza? Então, falou e até a próxima.